Cidade de Deus foi lançado em 2002 e se tornou um dos filmes brasileiros mais reconhecidos internacionalmente. Em 2004, recebeu 4 indicações ao Oscar. O filme retrata a formação do crime organizado dentro de uma favela carioca ao longo de décadas, mostrando como a violência se consolida em um ambiente marcado por desigualdade, precariedade e ausência estrutural do Estado. A narrativa acompanha personagens que crescem dentro de um ciclo onde o crime não surge como exceção, mas como continuidade. O impacto do filme foi justamente esse, mostrar que o problema não era pontual, era estrutural. Mais de 20 anos se passaram desde o lançamento. Nesse período, o Brasil atravessou alternância de governos, crises econômicas, reformas institucionais, crescimento e retração do PIB, mudanças na política de segurança e ampliação significativa de programas sociais. O ponto que precisa ser analisado com calma não é emocional, é financeiro. Em 2024, o orçamento autorizado para o Bolsa Família ultrapassou 168 bilhões de reais, conforme a Lei Orçamentária Anual. Esse valor coloca o programa entre os maiores mecanismos de transferência de renda da América Latina e um dos principais eixos de despesa primária da União. Quando um problema social passa a movimentar centenas de bilhões de reais por ano, ele deixa de ser apenas uma questão humanitária, ele passa a estruturar sistemas administrativos permanentes. Secretarias municipais de assistência social dependem desse fluxo. Departamentos estaduais operam para fiscalizar e cadastrar beneficiários. Empresas privadas são contratadas para desenvolver e manter sistemas de dados como o CadÚnico. Auditorias são realizadas periodicamente. Convênios com organizações da sociedade civil recebem repasses contínuos. Essa estrutura não é eventual, ela é contínua. Quando o orçamento é permanente, a estrutura que o administra também se torna permanente. Esse ponto é fundamental, não é uma acusação, é uma característica de qualquer sistema público de grande escala. Agora vamos observar outra camada. O Tribunal de Contas da União publicou relatórios apontando mais de 4 bilhões de reais em pagamentos indevidos em benefícios assistenciais nos últimos anos. Entre as falhas identificadas estavam inconsistências cadastrais, ausência de atualização de registros e pagamentos realizados a pessoas já falecidas. 4 bilhões representam uma distorção relevante dentro de um sistema que movimenta centenas de bilhões. Não significa que todo o sistema seja fraudulento, mas indica que a escala amplia vulnerabilidades. Sistemas grandes não apenas ampliam o impacto social, eles também ampliam o risco financeiro. Em dezembro de 2023, a Polícia Federal investigou contratos de assistência social no estado do Rio de Janeiro, que ultrapassavam 70 milhões de reais. Segundo nota oficial divulgada pela própria PF, havia indícios de pagamento de propina, variando de 5% a 25% sobre os valores contratados. Esse dado muda o ângulo da análise. Quando contratos públicos voltados à assistência social alcançam dezenas de milhões de reais, as margens percentuais também se tornam milionárias. 5% de 70 milhões representa 3,5 milhões. 25% ultrapassa 17 milhões. Isso demonstra que, além da dimensão social, existe uma dimensão contratual relevante. A pobreza deixa de ser apenas público-alvo de política pública, ela também se torna justificativa formal para contratos de grande porte. Esse é o primeiro eixo da engrenagem. Agora vamos observar o segundo eixo. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o crime organizado no Brasil movimenta dezenas de bilhões de reais por ano. O tráfico de drogas é uma das principais fontes dessa receita. O recrutamento para esse mercado ilegal ocorre majoritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social. Não se trata de moralização, se trata de lógica econômica. Regiões com menos oportunidades formais tendem a fornecer mão de obra para mercados paralelos. Cidade de Deus mostrou isso de forma dramática. Jovens entram no crime não por vocação ideológica, mas por contexto. Se a vulnerabilidade estrutural diminui, o custo de recrutamento para o crime aumenta. Se o custo aumenta, a margem de lucro diminui. A pobreza funciona, nesse contexto, como base de fornecimento de mão de obra para economias ilegais. Agora observe a terceira camada. O Brasil gasta mais de 100 bilhões de reais por ano com segurança pública, segundo relatórios consolidados por governos estaduais e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Esses gastos incluem policiamento, armamento, tecnologia de monitoramento, sistema prisional e infraestrutura. O país possui uma das maiores populações carcerárias do mundo. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça e da Secretaria Nacional de Políticas Penais, o custo médio mensal para manter um preso gira em torno de R$ 1.800, podendo ultrapassar R$ 4.200 por mês, dependendo do estado. Isso significa aproximadamente R$ 28 mil por preso ao ano, podendo chegar a mais de R$ 50 mil anuais em determinadas unidades federativas. Com uma população carcerária que ultrapassa 800 mil pessoas, o impacto orçamentário anual é significativo. Quando a violência aumenta, cresce a pressão por ampliação de orçamento na segurança pública. Ampliação de orçamento implica novos contratos, equipamentos, expansão de infraestrutura. A violência gera gasto, o gasto gera contratos. Agora observe o ciclo completo. Vulnerabilidade social alimenta o recrutamento para o mercado ilegal. O mercado ilegal gera violência. A violência pressiona por expansão do orçamento de segurança pública. O orçamento gera contratos e despesas públicas recorrentes. Esse é o segundo eixo da engrenagem. Existe ainda um terceiro eixo, menos discutido. Cidade de Deus arrecadou milhões internacionalmente. O filme se tornou referência mundial em narrativas sobre violência urbana. Produções audiovisuais que retratam tráfico, desigualdade e conflito urbano continuam sendo exportadas e consumidas globalmente. Estudos de mercado indicam que conteúdo envolvendo conflito e violência tendem a gerar maior retenção de audiência. Maior retenção implica maior receita publicitária ou de distribuição. O sofrimento social também se torna produto cultural. Não é uma relação conspiratória, é uma relação de mercado. Quando juntamos os três eixos, assistência social bilionária, mercado ilegal multibilionário e segurança pública de alto custo, surge um ecossistema financeiro orbitando a pobreza. Não significa que exista um plano centralizado para mantê-la. Significa que múltiplos setores econômicos dependem direta ou indiretamente da existência contínua do problema. Eliminar completamente a pobreza não é apenas um desafio social, é também uma transformação econômica significativa. Reduzir pobreza é possível e desejável. Administrar vulnerabilidade é política pública, mas desmontar estruturas que movimentam centenas de bilhões envolve redistribuição profunda de orçamento, contratos e influência institucional. Cidade de Deus mostrou o impacto humano da desigualdade, mostrou a repetição do ciclo em nível individual. Os dados mostram que, ao longo das décadas, a pobreza também se consolidou como eixo de movimentação financeira em diferentes níveis do sistema. A pergunta que permanece não é emocional, é estrutural. O sistema falha em resolver a pobreza? Ou ele aprendeu a operar ao redor dela? Essa distinção é fundamental. Quando um problema sustenta fluxo contínuo de orçamento, contratos e mercados paralelos, a sua eliminação deixa de ser apenas objetivo social, ela se torna transformação econômica profunda. E transformações profundas raramente acontecem sem resistência. Cidade de Deus mostrou o impacto humano da desigualdade, mostrou a repetição do ciclo em nível individual. Talvez o ciclo não seja apenas social, talvez seja estrutural. Se você quer continuar analisando temas como esse com base em dados oficiais e estrutura econômica, inscreva-se no canal. Aqui a discussão não termina na superfície, ela começa quando os números entram na conversa.